Você está na tela do jogo porque aqui o jogo é na tela. Este canal é parceiro de Palpites Online, é parceiro também do canal Hora da Loteca. Quando dá alguma coisa errada no Hora da Loteca, a gente não deixa de apoiar Palpites Online. A gente está aqui trabalhando em parceria, temos 2 canais, fomos punidos, mas estamos de pé. Vamos com outro canal e não deixamos de fazer o nosso trabalho. Então vamos lá. Estamos aqui para falar de Palpites Online, que traz até você neste domingo, dia 7/4 de 2024, o Bolão Escapa, que tem a melhor premiação da semana, que está aqui na sua tela, R$65 mil, e você tem até as 15 horas deste domingo para estar comprando as suas cartelas. Nós temos finais de campeonatos estaduais e temos também 2 jogos internacionais na cartela, onde você pode estar escolhendo duplos e triplos, fazendo a rotina de desdobramento para melhorar a sua chance de vitória. Meu amigo Leandro, lá de Indaial, Santa Catarina, colou os 8 pontos neste sábado. Ainda não sabemos o valor da premiação que ele vai receber, mas o que importa é que, fazendo 8, não tem discussão, tem premiação. Então, parabéns ao meu amigo Leandro, é o cara que mais fala comigo todos os dias, entre as 7 e 7:30 da manhã. Leandro está falando comigo e esse é o valor das amizades, né? O valor daquilo que a gente cria com o nosso trabalho aqui nas redes sociais, né? Um cara, gente boa pra caramba, um gaúcho que eu respeito e é torcedor do Internacional. E esse eu não pego no pé. Então parabéns pro Leandro e tomara que tenham poucos ganhadores pro Leandro levar uma boa premiação. Temos também a enquete premiada, onde você dá o seu palpite e concorre a 2 cartelas, caso você seja o melhor palpiteiro do dia. 2 cartelas de graça para o próximo dia. O critério de desempate é a ordem de chegada, tem um reloginho no canto da tela que vai marcar que horas você fez a sua enquete, e esse é o critério de desempate. Beleza? Então bora pro conteúdo, porque tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje a respeito deste concurso de domingo do Bolão Escapa com R$65 mil para você ou para vocês, depende dos ganhadores, não é? Então, vamos aqui de Bahia e Vitória, primeiro jogo aqui, Bahia e Vitória. Vamos olhar aqui, porque eu não tenho recordação do que foi que aconteceu. Foi 2-1, foi 3-2 para o Vitória. 3-2 para o Vitória, então o Vitória joga por um empate ou por... É empate que o Vitória joga, porque se o Bahia fizer um gol, vai para pênaltis, né? Provavelmente seja esse o regulamento. O que a gente pode dizer aqui é que o Bahia em casa é invicto e o Vitória fora tem 2 derrotas e 3 vitórias. Então, o Bahia joga muito bem em casa. Nos últimos confrontos entre eles, temos 2 vitórias do Bahia, 2 vitórias do Vitória e um empate. Então é equilíbrio total. O fator casa pode até ser uma vantagem para o Bahia. Mas, eu vou dizer para vocês, vai de duplo. Vai de duplo. Eu diria que assim já seria alguma coisa, porque o Vitória joga pelo empate e o Bahia joga para ganhar. É jogo na casa do Bahia, eu acredito que o Bahia vai se impor. Jogo de número 2, Atlético Goianiense e Vila Nova. Vamos ver qual é a situação desse jogo, o que foi que aconteceu no primeiro jogo, final. Então aconteceu aqui que o Atlético Goianiense ganhou de 2-0 e já está com uma mão na taça, pelo menos uma mão já está na taça. Então o Atlético Goianiense ganhou os últimos 5 jogos e o Vila Nova tem 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. Nos últimos confrontos entre eles, temos uma vitória do Atlético Goianiense fora de casa, aí tem 2 vitórias do Vila Nova e 2 empates. 2 empates, isto. Então, é um jogo que o Atlético Goianiense já joga com o regulamento, né? Já joga com o regulamento. O Atlético Goianiense em casa são 5 vitórias e o Vila Nova fora são 3 empates, uma derrota e uma vitória. O que eu posso dizer para vocês este jogo é um jogo que pode acontecer qualquer coisa, mas assim, a gente tem que ter às vezes aquele pensamento meio, se ganhou fora, vai ganhar em casa, ou será que vai jogar pelo empate? Então, vamos pensar assim, vamos de coluna do meio e fechando no mandante também, né? O Vila Nova talvez já não tenha tanta força para vencer um time de primeira divisão, e aí fica difícil, né? O meu amigo Leandro me deu uma dica que pode acontecer do Flamengo empatar, porque o Flamengo tem jogo da Libertadores no meio de semana, então pode poupar, né? Mas é final de campeonato, eu quero acreditar na vitória do Flamengo, mas isso pode acontecer. Pode acontecer do Flamengo poupar alguém, né? Ganhou de 3-0, então é muito normal os treinadores fazerem isso no Brasil para poder poupar para a próxima competição, porque acabou empatando com o Milionários fora de casa, então é um jogo que precisa ganhar. Mas eu vou acreditar na vitória do Flamengo. Jogo de ida, é o primeiro jogo da final aqui, o jogo do Remo com o Paysandu. Estamos falando aqui do jogo de número 4. Jogo de número 4, jogo de ida ainda. Temos aqui o Remo com 3 vitórias e 2 empates. E temos o Paysandu com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. O Paysandu é pai aqui, né? Tem 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu para o Remo nos últimos 5 jogos que se enfrentaram. O Remo em casa, 4 vitórias e um empate. E o Paysandu fora oscila. Podemos aqui pensar até em um duplo aberto aqui, porque tudo pode acontecer nesse jogo também. Confiança e Itabaiana, estamos falando do Sergipe agora, estamos falando do Campeonato Sergipano. E o jogo de
ida foi 2-2, agora no jogo de volta o Confiança joga com a sua torcida. O Confiança tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Itabaiana tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 jogos entre eles, deixa eu voltar aqui, nos últimos 5 jogos entre eles, o Itabaiana ganhou 4 dos 5 jogos que disputaram. Então, no último jogo ficou empatado. Agora o Confiança joga em casa. E aí a gente vai pensar que, vamos lá, poderia ser aqui uma situação de o Confiança, por jogar em casa, vencer, né? Mas como tem um repertório de vitórias do Itabaiana, na qual o Confiança não tem muita sorte para jogar contra o Itabaiana, eu aconselharia aqui um empate também, né, que pode ser um resultado óbvio. Aí a gente vem aqui agora com Palmeiras e Santos. Vou dizer para vocês que o Santos ganhou de 1-0, mas esse jogo está aberto. E tudo pode acontecer, inclusive o Palmeiras vencer. Quero acreditar eu não vou dizer aqui quem vai ser o campeão, mas eu acredito que o Palmeiras ganhe esse jogo. Nem que a decisão vá para os pênaltis, mas eu acredito numa vitória do Palmeiras. O Palmeiras vai se impor, vai jogar com muita vontade e vai tentar pegar esse título de qualquer forma. Então eu acredito numa vitória do Palmeiras. E aí nós temos aqui Racing e Lanús. O Racing no limite do favoritismo, 50%, onde pode ser e pode não ser. É assim que eu vejo a odd aqui das casas de aposta com o número 2. Né? 2.00 significa 50%. Então o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. O Lanús é o vice-líder do campeonato e o Racing está lá embaixo, 7º colocado. A distância de pontos entre eles são 5 pontos. Interessa muito a vitória para o Racing. Vamos olhar aqui. Nos últimos 5 jogos o Racing venceu 3 diretos, venceu os últimos 3, empatou 1 e perdeu o outro. Já o Lanús vem de 2 empates. Aí ele tem uma vitória, uma derrota e outra vitória. Nos confrontos diretos entre eles, o Racing tem uma larga vantagem nos últimos 5 jogos, nas quais são 4 vitórias e 1 derrota. Então a gente pode até pensar, vamos olhar uma outra situação aqui. O Racing em casa, quando jogou com o Lanús, ganhou todos. E o Lanús fora nunca ganhou do Racing. Vamos dar uma outra olhada aqui, vamos ver qual é a situação, porque agora eu fiquei curioso. Realmente o Racing é pai aqui. Então a gente pode acreditar numa vitória do Racing. Porém, se você tiver condições, faça duplo. Faça mais cartelas. Né? Faça o desdobramento. Ó, vejam que aqui está roxinho aqui no cantinho da tela, para você fazer os seus desdobramentos. E aí nós temos agora o último jogo aqui, que é um equilíbrio total, que é o Jaguarés de Córdoba contra o Independiente de Medellín. Nós temos aqui uma situação de equilíbrio total. Qualquer coisa pode acontecer nesse jogo. Estamos falando da rodada de número 15. Vamos ver o porquê deste equilíbrio. Está aqui o porquê. O Jaguarés, que joga em casa, está em 14º, com 16 pontos. E o Independiente Medellín está em 13º, com 18 pontos. Então é um jogo de muito interesse para ambas as partes. Os dois times não estão assim relativamente bem. Até porque o Jaguarés tem 4 derrotas e 1 vitória. E o Independiente de Medellín tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então a gente vem aqui, olha a situação dos times, vejam que campanha ruim do Jaguarés de Córdoba. E a do América de Cali também não é tão diferente, do Independiente de Medellín não é tão diferente. Então é complicado, vamos olhar aqui qual é a situação do confronto entre eles. Bastante equilíbrio também, onde temos o Medellín com 2 vitórias e o Jaguarés com 1 vitória, e aí tem 2 empates. O Jaguarés jogando em casa consegue melhorar sua performance, e o Independiente fica naquela do perde e ganha, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O duplo aberto aqui seria uma coisa muito interessante. Então essa é a minha sugestão de jogo. Apontando também os duplos. Estou apontando aqui 5, 1, 2, 3, 4, 5 duplos. É um jogo relativamente caro, mas é a minha sugestão de jogo aqui. Estou apontando 3 jogos secos aqui, né? Que é o jogo de número 3, o jogo de número 6 e o jogo de número 7. Então, é isso que eu aponto aqui. Não se faz necessário fazer uma cartela cara assim. Então agora eu venho com a sugestão de uma cartela normal para vocês. Uma cartela normal. Vamos deixar a cartela com apenas R$10. Então vamos deixar a cartela com apenas R$10 aqui para vocês. Então vamos acertando aqui para mostrar para vocês o que é um jogo simples. Eu vou dizer para vocês que eu acredito nessa situação de jogo aqui. Pode ser uma delas. Sendo que no jogo de número 8 daria para até arriscar aqui a coluna 1 também. Mas é uma sugestão que eu deixo. Vou dizer para vocês que vamos finalizar aqui, apertamos o botão finalizar compra, e aí a gente vem aqui para a área de pagamento, onde encontramos aqui o carrinho, para fazer o pagamento. Clicamos aqui no carrinho pagar e esperamos o sistema atualizar, e aí ele vem com o QR Code, como eu sempre digo no canal Hora da Loteca. Assim que o sistema atualiza, ele vem e traz para você o QR Code e o código copia e cola. Você aperta aqui no botão copiar, quando aqui os números ficam azuis, você
pode ir até o seu aplicativo do banco, lá no Pix, e fazer o pagamento. Beleza? Valeu! Se inscreve no canal, esse é um canal novo meu, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado, dá o like, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a crescer. Valeu!